Bom, o tema hoje, fintechs, né, numa perspectiva regulatória. E o que agora tem de diferente, basicamente, está associado a dois fatores. Primeiro, ao ritmo da inovação, que é cada vez mais acelerado, cada vez mais novas soluções surgem, novas soluções absurdamente disruptivas. E um outro aspecto que é fundamental é o aspecto geracional. O primeiro ponto importante é preciso gerenciar uma fase de transição absolutamente importante. Uma transição geracional que, para os incumbentes, não é nada fácil. E o segundo aspecto, que me parece ainda mais relevante, é que discutir fintechs não é discutir tecnologia. É, acima de tudo, discutir novos modelos de negócios. Acima de tudo, discutir novas estratégias de negócios. Esse é, talvez, o grande desafio para os incumbentes, evidentemente, um desafio que se agrega a outro desafio absurdo, que é como lidar com as novas tecnologias que são disruptivas, como que eu vou aplicar inteligência artificial nos meus processos. Esses são desafios que os incumbentes começam a agregar ao desafio estratégico, junto com o outro desafio da dimensão da segurança, do cybersecurity especialmente. Mas vejam, eu comento essa perspectiva do desafio estratégico das novas tecnologias, eu comento essa dimensão estratégica, e aí na dimensão estratégica a gente vê, ok, eu preciso sim me preocupar com os incumbentes, é claro. Não é? E eu achei muito interessante um texto recente do Comitê da Basileia, em que ele estabelece cenários associados às inovações tecnológicas, e nesses diferentes cenários, nos 5 cenários que eles discutem, o primeiro deles é o banco melhor, é o banco que se reinventa. O segundo é o novo banco, aquele novo entrante que é bancário, e eu tenho N casos como esses na realidade brasileira. E depois ele vem para o banco relegado, para o banco distribuído e para o banco desintermediado. Mas quando eu vou para esses cenários disruptivos do banco relegado, o banco distribuído e o banco desintermediado, aí eu tenho a figura de 2 tipos de novos entrantes que são mais relevantes. As fintechs e as big techs. Se vocês me perguntarem qual é o grande receio dos reguladores e supervisores financeiros do Brasil e do mundo, eu diria big techs. Quando o Google, o chamado GAFA ocidental e o BET chinês. GAFA é Google, Apple, Facebook e Amazon no Ocidente, e o BET é o Baidu, Tencent e Alibaba na China. Quando esses gigantes de tecnologia, de fato, quiserem se apropriar dos mercados de produtos e serviços financeiros, se assim eles quiserem, porque não necessariamente eles precisarão, eles já têm o relacionamento com o cliente, eles podem ter o banco como plataforma do lado, simplesmente entregando produtos e serviços financeiros como commodities, mas no dia que eles quiserem, ninguém segura. Esse aqui é o grande ponto. Simplesmente ninguém segura. O outro tipo de entrante que nos interessa é exatamente a startup de tecnologia, a fintech. E o que o Banco Central do Brasil, o que os reguladores pelo mundo afora, de fato, fazem para permitir que essa entrada se dê de uma forma segura e de uma forma que seja útil para o cidadão? Em primeiro lugar, há experiências de lidar com fintechs em todas as jurisdições relevantes do mundo, e a gente gosta sempre de citar algumas jurisdições que trabalham com o conceito do Regulatory Sandbox, né, que o sandbox é mesmo a caixinha de areia, né, para brincar, né, brincar de instituição regulada, não é? E todo um processo, inclusive, de licenciamento, de autorização facilitado, um acompanhamento do órgão supervisor. Isso é muito comum na Inglaterra, Hong Kong, Singapura, outras jurisdições que são mais market-friendly em relação às fintechs. No Brasil, a gente não tem essa figura da sandbox, mas o que a gente começa a fazer é introduzir uma dimensão de proporcionalidade e de recepção dessas novas startups no nosso mundo regulado para conferir maior segurança jurídica, maior segurança e tranquilidade para os investidores e usuários desses serviços. É nessa perspectiva que a gente precisa dar esse suporte regulatório para que esse pessoal cresça e se estabeleça e traga segurança para os usuários e para os investidores. Como que nós temos feito isso? Por hora, nós já
introduzimos regulação em 2 segmentos que são relevantes do ponto de vista de novos entrantes. O segmento de pagamentos e o segmento de crédito, as peer-to-peer lending. Pagamentos desde 2013, com a Lei 12.865, que traz a regulação das instituições de pagamentos e dos arranjos de pagamentos para dentro do Banco Central do Brasil. Uma outra iniciativa que nós tivemos nesse particular foi a iniciativa das fintechs de crédito, né? Em que, basicamente, o Banco Central fez uma coisa que, do meu ponto de vista regulatório, é absolutamente inusitada. O Banco Central transformou em instituição financeira o desintermediário financeiro. Nós criamos 2 tipos de instituições financeiras, a sociedade de empréstimos entre pessoas e a sociedade de crédito direto, que fundamentalmente fazem desintermediação financeira. Elas não captam depósitos para emprestar, eles não são intermediários financeiros clássicos, eles provêem plataformas que aproximam doadores e tomadores de recursos. Mas aí eu trago isso para o mundo de instituições financeiras, eu digo que esse desintermediário financeiro é uma instituição financeira para trazê-lo para todo o ambiente regulatório do Banco Central do Brasil, inclusive dando segurança, por exemplo, segurança jurídica, para dizer, já que é instituição financeira, está fora da bendita lei da usura, que é uma das jabuticabas mais azedas que eu tenho conhecimento neste país, né? Quando, por exemplo, o Banco Central regulamenta a abertura de conta corrente exclusivamente por meios digitais. Ele viabiliza, por exemplo, uma redução de custos e uma ampliação de acessos que faz, por exemplo, com que o Banco Inter, lá de Belo Horizonte, seja um dos bancos que mais cresce em termos de taxa de captação, em termos de captação de novos clientes no país todo, tendo uma única agência lá em BH. Não é? Então, isso é uma criação de possibilidade para que incumbentes comecem a ampliar acesso e reduzir custo da bancarização do cidadão brasileiro. Uma outra iniciativa, a conta pré-paga. A conta pré-paga hoje ela consegue mimetizar de uma forma muito, muito interessante a conta corrente do ponto de vista do cidadão, não é? E ela tem todo um tratamento específico que, de fato, traz algumas salvaguardas com relação à lavagem de dinheiro, mas permite maior inclusão financeira. E a dimensão das fintechs de crédito, também ainda falando em regulação, ela é uma possibilidade bastante concreta de permitir a complementariedade de mercados que é feita pelos novos entrantes. Isso tudo ainda é muito incipiente. O nosso desafio ainda é muito grande no nosso país. Não é? Nós acreditamos que isso vai além da capacidade indutora do Banco Central do Brasil e vai começar com a possibilidade, de fato, de rentabilização desses clientes por todos, incumbentes e fintechs. Só para acabar mesmo, você tocou num ponto que é absolutamente essencial, educação financeira. E aqui a gente tem educação financeira, cidadania financeira, que tem que andar juntas com a educação digital, a cidadania digital. Isso daqui é o melhor canal de inclusão financeira hoje no mundo. Eu lembro de um estudo da McKinsey, que foi divulgado num dos últimos seminários nossos de inclusão, de cidadania financeira, em que ele basicamente estudou a possibilidade de usar tecnologia para a inclusão, comparando o número de detentores de mobile com o número de bancarizados. Esse gap era o teu espaço de inclusão via nova tecnologia. Esse é eu chamei uma vez num treinamento a Weapon of Massive Inclusion, né? A arma de inclusão em massa. Mas, ao mesmo tempo, é um perigo. É um perigo de ser roubado, de ter teus dados pessoais roubados, de você ter uma grande dor de cabeça se você não souber usar isso com segurança. Então, educação financeira, cidadania financeira, junto com educação digital, cidadania digital, para promover uma inclusão segura. E o tema aqui é regulamentação e a gente está pensando um pouco em inclusão financeira. O termo fintech ele começou a ser bastante utilizado mais ou menos no ano de 2012 e de lá para cá tem sido amplamente utilizado. A gente começa a legislação em 2013, depois de um mercado totalmente desregulado, né, que era desregulado, um mercado que vivia sem nenhuma legislação e que fazia praticamente o que bem entendia. A gente tinha um duopólio aí, na época tinha, de um lado, o VisaNet, que só
trafegava cartão Visa e tinha a Redcard, que só trafegava cartão Mastercard. Esse mercado foi quebrado em 2010 e de lá para cá tem tido uma crescente enorme na parte de pagamentos. Com a legislação em 2013, é quase como se tivesse acontecido um marketing. As pessoas começaram a enxergar o mercado de uma forma que até então elas não enxergavam. A gente tem aí a conta de pagamento, o emissor de moeda eletrônica, que trouxe muita inovação, principalmente para o crédito dos não bancarizados. E esse mercado, a legislação como um todo, ela vem, digamos que ela vem evoluindo. Tá? A gente teve aí no começo todas as empresas que já atuavam no mercado em 2013, ela tinha aí uma capacidade, ela podia entrar com pedido de autorização até dezembro de 2014. Então, todo aquele ambiente de determinadas empresas, por exemplo, as empresas que já trafegavam acima de 500 milhões, ou seja, o arranjo de pagamento, que a gente está falando de grandes bandeiras, Visa, Master, você tinha até o final de 2014 para entrar com pedido no Banco Central. Muitos desses pedidos que foram dados entrada em 2014 ainda não têm a autorização concedida, embora possam continuar operando. E, com isso, gerou uma reserva de mercado, porque as empresas que já estavam operando puderam entrar com pedido e continuar operando. Aquelas que ainda não operavam nesses modelos, nessas grandes plataformas, elas tinham que aguardar a autorização do Banco Central. Por último, a gente tem as novas empresas, né, que o Fábio mencionou também, que são as P2Ps. As P2Ps, até abril desse ano, a única forma delas poderem intermediar o crédito era utilizando uma instituição de pagamento. E a partir de agora, elas têm uma possibilidade, sem autorização do Banco Central, de entrar nesse mercado. É uma lei que, no começo, todo mundo ficou empolgado com a lei, mas, no final, as pessoas ainda estão muito preocupadas de como isso aí vai se dar. No começo, a gente achou que muitas empresas iam querer autorização do Banco Central e o que está acontecendo é que não está sendo bem assim. Hoje, as empresas de P2P, que são algumas, tem várias no Brasil que atuam, mas elas sempre com uma instituição financeira. E hoje eu tenho a possibilidade tanto de atuar nesse modelo por meio de uma instituição financeira ou fazer isso individualmente, sem uma instituição financeira intermediando esse mercado. A legislação foi toda empurrada pelas empresas desse meio, só que agora a gente não enxerga uma decisão muito grande. As empresas ainda estão com muito medo de ir sozinhas nesse mercado. Elas começam a ter, se forem sozinhas, uma intervenção maior do Banco Central, uma autorização do Banco Central. Isso encarece muito a operação. O Brasil é enorme, tem um mercado enorme de desbancarizado, e essa legislação trouxe essa possibilidade. Várias empresas vieram para esse mercado. Ainda é um desafio, tá? Mesmo a gente, em 2018, ainda é um desafio levar crédito para essa população. E as fintechs ainda estão com uma certa dificuldade de rentabilizar esse mercado. Cada dia mais as pessoas têm acesso às contas de pagamento, que é diferente das contas bancárias, né, que até então essas pessoas têm uma dificuldade enorme de acessar as instituições financeiras. Então, a gente entende que todo esse mercado tem trazido uma colaboração para esse público que até então não estava bancarizado e com uma dificuldade enorme para entrar no crédito. Também, antes da legislação, a gente tinha esse mercado de pré-pago, que é essa conta de pagamento, muito incipiente, né? Então, as pessoas praticamente andavam com dinheiro na carteira, e com a entrada de maior número de players oferecendo a conta de pagamento, isso aumentou o público dentro do mercado de conta de pagamento. Isso aí tem
tem melhorado muito também o mercado, um acesso ao público desbancarizado ou com pouca condição de crédito a acessar um mercado global. A gente está num momento que a inclusão financeira ela é muito cara para o mercado. Ela é muito cara e aquela empresa que entra num business de inclusão financeira, ela não espera um retorno a curto prazo. Por isso que, de novo, eu digo sempre que esse mercado não é para pessoas pequenas, é para gente com muito dinheiro para poder investir na questão da inclusão financeira. Acho que ela vem sim, acho que o mobile é a forma de chegar até lá, mas ela ainda não é um negócio que a gente já enxerga esse movimento, mas a gente não vê ainda os resultados.